Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Assistam agora um pequeno trecho da aula que ministramos ao vivo da unidade 1 do módulo Profetas Menores do Seminário IBAD. Nesta unidade estudamos os livros dos profetas menores Oséias, Joel e Amós. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos entrando agora ao vivo para a nossa aula, ministração aqui dos profetas menores. Com grande alegria, gostaríamos de aqui estar transmitindo o nosso abraço de uma forma muito especial a todos os nossos alunos, os ibadianos ali da sala 7. Excepcionalmente, nós vamos estar agora transmitindo a nossa aula ao vivo para todos vocês nos acompanharem. Evidentemente que o nosso módulo terá obrigatoriamente que ser um tanto quanto diferenciado das outras vezes. Vocês se lembram, os nossos alunos, que as nossas aulas elas duram em média 2 horas e 40 minutos. Vamos ter que enxugar, evidentemente, para podermos estar transmitindo para vocês aí um conteúdo em 30 minutos. Eu sei que o tempo não é suficiente para nós dirimirmos todas as dúvidas, mas fizemos um apanhado daquilo que a priori é o mais importante, aquilo que importa realmente você saber a respeito dos profetas menores. Pois, muito bem, vamos a esta unidade, profetas menores. O escritor aqui foi Samuel Suana. E todos vocês que me acompanham nas aulas sabem, eu gosto e tenho por praxe estar fazendo aquilo que eu considero uma síntese do livro, um resumo do livro, uma sinopse. E eu gosto de resumir, por exemplo, uma parábola em uma palavra, em um versículo. Eu gosto de resumir em uma frase. Se nós pudéssemos aqui resumir os profetas menores, por exemplo, em uma frase, nós iríamos, por exemplo, resumir este livro como o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Evidentemente que esses profetas, os 12 profetas aqui menores, se nós formos aqui agora analisar o contexto desses 12 livros, ele vai trabalhar entre justiça e misericórdia, porque não pode haver justiça sem haver misericórdia. O reino dos céus ele é feito e constituído de justiça, não é de comida, não é de bebida, mas ele é constituído de justiça. Evidentemente que a gente precisa entender que essa justiça precisa estar aliada à misericórdia, porque senão, se nós fôssemos olhar apenas pela justiça de Deus, quando Deus olha para o homem, Deus olha para nós, Ele olha com um olhar sobretudo de misericórdia, porque a misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Uma das coisas boas para você obter sucesso para estudar o livro dos profetas menores, você precisa ter 4 coisas em mente, que ela vem da exegese bíblica, que são questões importantes para nós analisarmos os livros, sobretudo o livro dos profetas, quer seja profeta menor, profeta maior. Então, quando você vai analisar os profetas, 4 coisas você precisa ter em mente. Primeiro, quem profetizou? Segundo, onde profetizou? Terceiro, para quem profetizou? E por último, 4, por que profetizou? Se você responder a 4 dessas perguntas, você vai matar o contexto do livro, você vai entender de uma forma muito melhor. Temos vários recursos da exegese bíblica para podermos explorar todas essas áreas. Nós gostaríamos de estar analisando aqui algumas questões que são por demais importância, sobretudo a importância dos profetas menores. Na Bíblia Sagrada, quando a gente olha sobre a ótica, por exemplo, dos judeus, eles classificam o Velho Testamento entre lei, salmos e profeta. Isso é tão verdade, você vai observar todas essas comparações, até mesmo no Novo Testamento. Nós vamos observar Filipe, quando ele tem um encontro ali com Natanael, alegre porque havia encontrado o Messias, em João 1,15. Então, Filipe chamou a Natanael e disse: achamos aquele acerca do qual a lei, os salmos e os profetas falavam. Então vai estar sempre incluso aí os profetas. A importância desses profetas é por demais relevante para a compreensão da Bíblia Sagrada.
vamos estar falando sobre esses 12 profetas. Evidentemente que nesta primeira unidade, nós estaremos abordando a vida aqui de Oséias, sobre a vida de Joel e sobre a vida de Amós. Os outros módulos vamos estar estudando as outras partes. Dos 12, nós gostaríamos de estar falando aqui a respeito dele, mas muito rapidamente citando apenas os livros. O primeiro aí, nós já acabamos de falar, é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas, eles profetizaram entre os séculos V e IX antes de Cristo. É importante aqui enfatizar que nesse período do quinto século ao nono século antes de Cristo, havia predominância de 3 grandes impérios mundiais, a saber, o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa, que era a junção, na verdade, de 2 grandes reinos que se juntaram, o Império Medo e o Reino Persa, e fizeram uma coalizão de muita força. Esses profetas, evidentemente, todos na sua época, nós precisamos analisar que uns profetizaram para o Reino do Norte e outros profetizaram para o Reino do Sul. O Reino do Norte, composto pelas 11 tribos de Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, que era Judá, que tinha a sua capital tida ali como Jerusalém. Pois bem, meus amados, vamos agora para o estudo aqui da unidade 1. A unidade 1 vai estar falando basicamente sobre o amor, a correção e a justiça social em tempos de indiferença. O amor, a correção e a justiça social em tempos de muita indiferença. Vamos analisar aqui alguns aspectos. Nessa primeira unidade, ela vai estar falando aqui sobre esse amor. Quem vai falar sobre esse amor? É exatamente o livro de Oséias. Joel vai estar falando sobre a correção. E a justiça social, Amós vai se deter falando a respeito disso. Em uma breve análise aqui sobre essas questões aqui, é importante nós entendermos que quando essa mensagem trazida agora por Oséias, que ele vai se referir ao amor, é importante por demais a gente entender essa questão. A mensagem de Oséias, ela vai estar falando sobre o amor de Deus para a humanidade. E a razão de toda a existência se resume nisso. O amor, porque sem amor nada vale a pena. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Percebam que essa união ela é muito importante. O livro de Oséias, que vai estar exatamente falando a respeito do amor, a mensagem do amor, nós vamos observar que esse amor ele vai começar entre a união de um homem e de uma mulher. E essa mulher era indigna, era uma mulher prostituta, e Deus fez com que Oséias casasse-se com esta mulher, ela tivesse 3 filhos, ela adulterou e seguidamente Oséias a perdoou, evidentemente que caracteriza ali um relacionamento entre Deus e a nação de Israel, entre Deus e a igreja não permanecendo fiel, a igreja pecando, a igreja errando, e Deus sempre nos perdoando. Então toda a base do relacionamento ele vai começar com a união, mas ele precisa terminar na base do amor, porque senão vejamos, Frank Otávio ele já dizia da seguinte forma, que a união ela traz a força traz a vontade traz a esperança traz a perseverança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. Então a base de todo relacionamento, a união, ela precisa passar por esse processo para chegar ao amor, e depois que chega ao amor, então liberta a consciência, porque o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo supera. Uma outra questão importante que nós vamos estar analisando aqui nesta primeira unidade do livro de Joel, ele vai estar falando sobre a correção,
Porque Deus, amados, Ele verdadeiramente nos corrige. Se não, vejamos o que nos diz o livro de Hebreus, no capítulo de número 12, o versículo de número 5, 6 e 7, que nos diz da seguinte forma: e já vos esquecestes da exortação que vos trata como filho. E Deus, ele vai dizer no versículo de número 6, porque Deus corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Pois que filho há que o Senhor não venha o corrigir? Então a correção de Deus, ela faz parte, é necessária, porque quem ama, corrige, quem ama, coloca limites, quem ama, ele aplica a vara da correção, e Deus está a nos corrigir a todo momento, com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Não é espancar, é corrigir, é ensinar, é educar. E por último vai estar falando agora Amós, e é a tônica aqui do livro da unidade 1, falar do amor, da correção, e falar também da justiça social em tempos de indiferença. Quer dizer, em tempos de indiferença, por quê? Indiferença fala da falta de empatia. E o que é empatia? A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, é me ver com o olhar do outro, ou ver a outra pessoa com um olhar diferenciado. Significa dizer que quando alguém está passando necessidade, a gente sente aquela dor, a gente sente a dificuldade que aquela pessoa está tendo. Quando é que eu e você descobrimos que falta-nos empatia? Quando nós vemos um irmão passar necessidade, quando nós vemos uma pessoa atribulada por alguma situação e essa pessoa chorando, triste, cabisbaixo, a lamentar e a chorar, coração partido, parece que está tudo destruído na vida dele, e aquilo não nos causa comoção, aquilo não nos causa um profundo sentimento de dor, quando nós não sentimos nada ao relato de um irmão, a respeito de alguma dificuldade que ele está passando, e isto significa dizer que falta-nos empatia, e a empatia, ela é por demais importante, ela é uma característica peculiar que deva ter todo o cidadão do reino do céu. Percebam, meus amados e queridos irmãos, neste breve resumo aqui, onde nós falamos que Oséias ele vai trazer esta mensagem do amor. Joel já vai trazer uma mensagem que é a mensagem do juízo divino. E nós vamos observar que Oséias ele traz esta mensagem a respeito da justiça social. A mensagem a respeito da justiça social. É por demais relevante, importante você entender e compreender a respeito dessa questão.